agora esta chamada está sendo gravada. Então vamos lá, bom dia a todos, bom dia Maísa, bom dia Ana, gratidão por estar conosco aqui. Vamos começar aqui. Ok. Vamos lá. Tema nosso aqui, né? Tema revisão e planejamento mensal. Revisão de julho e planejamento mensal para agosto. Esse é o nosso primeiro passo, tá? Nosso primeiro passo é a revisão rápida do planejamento do trimestre. Julho, junho e julho, né? A gente dá uma... Julho a agosto. Dá uma visão panorâmica, né? Do quanto que a gente já avançou no planejamento trimestral. Então, esse é o primeiro passo para a gente ter uma perspectiva um pouco maior do que somente uma visão mensal. Então, a gente vai ver uma revisão bem rápida do trimestre, tá? E aí, o modelinho que a gente tem aqui de revisão do trimestre é bem simples, bem facinho. A gente replica aqui qual é a área do foco do trimestre, né, que você anotou lá. A gente sugere, né, até 2 áreas, né. A Solange, bom dia. Quais são as metas para o trimestre que você colocou, né? E aí você coloca aqui também. E o quanto perto você está das metas do trimestre. Aí já começa a finilar, né? E aí você precisa ter essa dimensão. Porque se você colocou metas para o trimestre, metas que não são smarts, você já não vai nem saber se você está perto ou longe dessas metas, né? Então, por isso que a gente está trabalhando muito forte, né, nessa questão das metas smarts. Porque na hora da revisão, essa pergunta, olha, o quanto perto você está das suas metas, você só consegue visualizar e mensurar isso se as metas estiverem no formato smart. A Ana pode até falar um pouquinho sobre isso, porque ela está campeã nessa área aí. Ela estava nesse modelinho aqui, olha. O quanto você, perto das suas metas, ela tinha metas muito soltas. Eu vi a tarefa dela, gostei muito. Ela está realmente arrasando. Agora está com meta smart. Se você colocasse meta, por exemplo, perder peso, que não é uma meta smart, você não sabe o quanto você está perto dessa meta, né? Se você colocasse, olha, a meta do trimestre fosse eliminar 3 quilos, por exemplo, agora você saberia se você está perto ou não, né? Na sua próxima pesagem, você saberia, olha, será que eu estou perto? Será que eu perdi? Será que eu ganhei? Enfim, por isso que é importante colocar metas smarts. A gente só vai aceitar, a partir de agora, metas smarts. Porque na hora da revisão, você consegue ver claramente o seu avanço ou não. Se tiver necessário fazer ajustes. Então, aqui essa pergunta, o quanto perto você está das suas metas, trimestre, só é possível através do modelo SMART. E aí, quais foram os seus maiores avanços de junho até agora? Essa é uma pergunta da revisão do trimestre. Quais foram os seus maiores avanços de junho até agora? O que você precisa melhorar, tá? E o que você precisa manter? Então, são só essas perguntas, né, da revisão do trimestre, né? A gente traz novamente a área do foco. Quais foram as áreas do foco do trimestre, né? É bom você ter isso anotado, tá? Isso está anotado, fácil acesso, fácil consulta, tá? Quais são as metas do trimestre, né? Eu tenho isso numa folha, bem anotado. O quanto perto você está das suas metas. Eu sei responder o quanto eu perto das minhas metas. Na ponta da língua, você sabe responder na ponta da língua? Quem sabe responder na ponta da língua se você está perto ou não das metas do trimestre? Quem quer usar e falar aí? Pode escrever, pode falar. Quero que essa aula seja um pouco mais interativa. A Ana, está mais perto ou não das suas metas trimestre? A Solange está mais perto ou não das suas metas trimestre? A Maísa? Como é que estão aí? Estão perto? Eu também, André, deixei as minhas metas em uma folha separada. E eu tô mais perto também.
Olha, aí sim é onde eu coloco o parabéns aí. Que legal, que legal, que legal. Aqui no celular não dá, né? Mas que legal, feliz por você, tá? A Maísa eu também espero que esteja, a Solange também espero que esteja também, tá? E aí depois você coloca quais foram os seus maiores avanços, né? O que você precisa melhorar e o que você precisa manter. São essas perguntas da revisão, revisão rápida mesmo, tá? E agora, já entra no planejamento mensal, tá? De agosto. Definir a área de foco, tá? E aí, né, aqui, definir a área de foco, né? É, a nossa metodologia aqui, a gente replica a área de foco, né? No caso, né? A não ser que você tenha resolvido a área de foco, né? Por exemplo, se a sua área do foco do trimestre foi a área da saúde e você atingiu a sua meta da área da saúde, a gente está em julho, né? Tá final de julho, você pode até colocar uma outra área de foco, que não seja a área do foco do trimestre. Mas aí eu sugiro que você faça novamente uma roda da vida para ver qual área que precisa ser alavancada, né? Qual área que você quer novamente dar um foco. Não que seja área aleatória, né? Nada aleatório é bom, gente. Em relação a planejamento, nada aleatório é bom. Então, assim, a gente define a área do foco através da área do foco do trimestre. Então, assim, é meio que replicar, né? A gente duplica a área do foco, né? A não ser, né, se você tenha resolvido, de fato, a área do foco. Minha área do foco do trimestre era finanças, era pagar uma dívida. Aí eu paguei minha dívida, faz novamente a roda da vida, né? O exercício da roda da vida e identifica a área de foco novamente, né? E faça uma outra área de foco. Entenderam por quê? A área do foco pode ser mudada? Pode, mas com essa estratégia, fazer novamente a roda da vida, para identificar qual nova área que precisa dar uma melhorada, enfim. Entende isso? Isso é uma questão muito lógica, né? Se você coloca uma área de foco aleatória, não, é como se você estivesse vivendo no aleatório, né? E não é legal, não é estratégico, né? Então, aqui você vai definir a área do foco para o mês, preferencialmente, que seja a área do foco do trimestre, ou uma das áreas de foco do trimestre, né? Se você colocou duas áreas lá, por exemplo, saúde espiritual, você pode novamente, minha saúde deu uma melhoradinha, então eu vou colocar o espiritual como foco. Mas não foge desse padrão, tá? Não foge. Pelo menos a gente sugere para não fugir, né? Para não colocar meta aleatória. Se você sente que melhorou na área, faz uma roda da vida novamente, né? Vai lá e identifica uma área que você possa colocar na área do foco do mês, tá? Claro até aqui, gente? Tudo tranquilo, tá? Porque essa área de foco, ele é muito importante, né? Ela vai apontar muita coisa, sabe? Ela vai ser aquela área que você vai falar, caramba, é muito legal você ter essa direção. Ela vai te dar direção, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Definir a área de foco do mês, né? No mês de agosto. E aí, novamente, né? A gente vai bater nessa tecla aí, definir metas smart, né? Agora, mais do que nunca, né? Vocês vão ficar mestres nisso, né? Eu espero que sim, né? E com certeza a gente já trabalhando para isso. Então, definir até 4 metas para o mês, né? No formato smart, né? Novamente, eu vou falar novamente o que é smart, né? O que é a metodologia smart? É você colocar uma meta específica, mensurável, atingível, importante e com data final de entrega, mesmo sendo do mês. É bom ainda você colocar uma data ainda para você colocar na sua mente o senso de urgência, o senso de entrega. Você coloca para o mês, a nossa tendência natural de procrastinar é sempre deixar para o final, né? Não, Não, você coloca uma data até dia 20 de agosto, aí pronto, né? Então, assim, é importante você colocar sempre a data de entrega. Muito importante isso, tá? Então, vamos falar sobre essa questão de especificidade. Muitas pessoas colocam metas muito soltas, né? E aí, nessas tarefas do dia que eu estou colocando, né? Eu estou
fazendo você trabalhar isso, não só você, mas a mim também, né? Então a gente fala, olha, qual é a sua meta? O que você quer realmente? E aí você define isso. Mensurável. Mensurável quer dizer que seja acompanhável, ajustável, né? Você consegue modelar, né? Como se fosse uma massinha de brinquedo para criança, né? Você consegue mexer, formar o que você quer ali, sabe? Mensurável. Você pode acompanhar em números, se você está perto ou não da sua meta. Mensurável ajuda nisso. Atingível, que é o atingível, pensando nesses passos, né, o atingível é um dos pontos mais subjetivos, né? Porque o que é atingível para mim não é atingível para você. Então, a gente sempre traz o pensamento, olha, eu tenho todos os recursos para atingir essa meta? Eu já atingi essa meta em algum momento da minha vida? Eu tenho uma rede de apoio para me ajudar a atingir essa meta? Tem tudo isso, você pode pensar também quando você pensa em uma meta atingível, né? Para não colocar uma meta que seja fora do seu alcance. Então, assim, eu posso atingir essa meta nesse prazo que eu estou colocando aqui, ou eu preciso de um prazo maior? Eu preciso fatiar essa meta mais para ela ser mais atingível, né? Você coloca, por exemplo, para mim, por exemplo, você coloca eliminar X quilos, né? Para você talvez não seja essa, né? Então, assim, é muito subjetivo isso. Então, é uma autoanálise, né, que você tem que fazer, né? Para não ser uma meta que seja fora do seu alcance, para você não se frustrar. Se você erra nesse atingível, você desmorona todo o processo aqui. E a questão do ser importante, né? Essa meta tem que ser importante para você, porque vai te dar um sentimento, vai te dar um sentimento de realização, tem a ver com seus porquês, né? Por que é importante essa meta para você, né? Aquela pergunta, né, que a empresa geralmente faz, por que é importante trabalhar nessa empresa? O que essa empresa tem a oferecer, né? Então, assim, é você imaginar o que essa meta vai trazer de benefícios, enfim, você listar tudo isso, né? E aí a data final de entrega, tá? Aí você pode colocar a data de entrega, isso é muito importante também. A gente ainda vai dar exemplos aqui agora, de metas smarts. Eliminar 2 quilos até dia 25 de agosto, coloquei data. Treinar musculação 5 vezes por semana. Pagar R$ 500 de dívida até 15 de agosto. Ler um livro completo. Você pode até colocar o número de página aqui, tá? Completo até dia 25 de agosto, né? Vender R$ 1.000 de X produto até 30 de agosto. Tirar 8 na prova da faculdade. Aqui eu não coloquei a data, porque isso varia, né? Então, enfim. Mas aí você pode colocar a disciplina, né? Tirar 8 na prova da faculdade, da disciplina matemática. Vamos, só exemplo, tá, gente? Aqui você pode colocar a disciplina. Tirar 8 na prova de matemática. Aqui você pode colocar mais especificidade também. Tirar a carteira B, se você está no exame de rua, né? Até dia 30/8. Aqui eu fiquei meio em dúvida se ia ser uma Smart, porque tirar carteira é uma coisa assim que não depende somente de você, né? Fiquei assim meio que na dúvida. Olha só, até eu tenho dúvida às vezes, se é realmente, né? Porque eu ia colocar como prioridade. Você vê que umas coisas esvai, eu ia colocar como prioridade aqui, não ia colocar como meta. E Mas, André, carteira aqui não depende só de você. Oi, pode falar mas, mais. André, pode ser que tenha, deixa eu ver, uma prova marcada a respeito disso, que vai ser até o dia 30. Da carteira? Exatamente. Por exemplo, tem uma pessoa que vai fazer, está fazendo curso de habilitação, e de repente ela vai tirar uma carteira. Só que lá no espaço onde ela está fazendo, marcaram essa prova até o dia 30. Porque a carteira tem a parte teórica, né, e tem a parte prática. Exatamente. A Aí tem parte uma data prática específica que aqui, eles colocam. a parte prática aqui que ela é mais complicada, porque ela não depende só de você, né? Tem um examinador lá no carro, na moto, enfim, que É isso. ali não depende somente, exclusivamente de você, né? A prova teórica depende basicamente de você, ter estudado e tal.
Mas a prática, eu estou em dúvida aqui se realmente é uma meta aqui. Eu estou entre colocar isso como uma prioridade, né? Tirar a carteira, né? Ou colocar isso como uma meta, sabe? Porque quando a meta ela não depende somente, exclusivamente de você, eu fico com o pé atrás. Mas pode ser, né? Porque eu estou com o pé atrás com essa aqui que eu escrevi aqui. Estou com o pezinho atrás. Mas obrigado, tá? Obrigado pela intervenção aí. Obrigado mesmo. Porque não depende só de você, né? Alguém já tem carteira? Já tirou carteira? Porque não depende só de você a carteira. 100% de você, né? Depende também do examinador ali, depende do trânsito, né? Porque não é geralmente, né? Não é só uma via exclusiva para tirar carteira, né? Então, assim, pode colocar, mas eu sugeri que fosse prioridade. Aí, eu vou dar um exemplo de prioridade. Olha, o Diego colocou lá no grupo, lá, né? Quando ele foi definir as metas dele, ele colocou lá, ir na faculdade todos os dias. Eu falei, olha, Diego, isso aqui é prioridade. Isso aqui não é uma meta. Porque a meta tem a ver com o resultado e tal. E aí, beber mais água é uma prioridade, né? A não ser que você coloque beber 4 litros. Aí já é uma meta. Orar mais é uma prioridade, né? Não é bem uma meta, né? Melhorar mais o meu condicionamento físico não é bem uma meta, é uma prioridade. Melhorar meu inglês é uma prioridade, né? Porque você não tem dado nenhum aqui, né? Ter mais intimidade com Deus é uma prioridade. Aqui, eu sinceramente, eu tô pensando realmente tirar essa na hora de eu reeditar esse PDF, tirar isso aqui e colocar como prioridade, tá? Tô tentado fazer isso. Que realmente não depende, né? Muito de você ali, carteiro, né? A prova teórica, sim. A prova teórica você consegue dizer que, né? Tal, mas a prática tem muitos fatores que você não controla. Você não controla o trânsito, você não controla o humor do examinador, né? Então tem muita coisa aí que você não controla. Então, isso são prioridades. Muita gente confunde isso, né? Metas com prioridades, né? Então, a prioridade são coisas importantes para você, né? Para você fazer um mês incrível, ou são ações importantes para a meta. Agora, a meta são resultados, né? Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto que eu queria colocar aqui para esclarecer cada vez mais, né? Dá para transformar as prioridades em metas, dá sim. No caso, a faculdade talvez não dê, porque aí já fica mais beber água, dá para transformar. Orar mais seria. Aí algumas coisas são mais difíceis de colocar dados, né? Melhorar meu condicionamento físico, aí teria que colocar atividade física X vezes por semana. Melhorar meu inglês, talvez uma prova, né? Uma prova que você consiga fazer, né? Ter mais intimidade com Deus. E aí, como é que transforma isso em meta? Ter mais intimidade com Deus. Orar mais, intimidade com Deus, transformar isso em meta? Não sei. Mas ter mais intimidade com Deus? Não sei se dá para transformar isso em meta. Não sei, não sei. Porque isso é muito subjetivo, né? E mais em culto, né? Poderia transformar isso em meta, mas é mais. Poderia colocar como meta, é, poderia colocar como meta escolher um livro da Bíblia e ler ele completo, até dia 31. Verdade, verdade. Boa, boa. Porque aí você vai. É verdade. Mas aí, no caso, aí a pergunta se eu ler esse livro, eu vou ter mais intimidade com Deus, né? Que aí a Sim, gente colocaria como meta, né? E orar mais também, né? Aí entraria os dois, né? Boa, boa. sim. Entraria os dois aí mataria os dois coelhos com uma pedrada só, né? Como é que fala o ditado, né? É isso mesmo, né?
É isso mesmo. Ler um livro específico, né? Agora, ir na faculdade todos os dias não tem como transformar, né? Pelo menos eu não vi. Não, Eu, por exemplo, coloco sempre a meta espiritual como área do foco, sempre como área espiritual. Mas por quê? Por causa que eu trabalho, gosto muito de trabalhar essa área da espiritualidade de tal forma. Por exemplo, eu coloquei como mês passado. Por exemplo, mês passado já, ainda estamos em julho. Desculpa aí. É, eu coloquei como mês de julho, por exemplo, o devocional, como meta de julho. Mas eu estudei num outro curso, ele falou sobre tornar as tuas metas como as tarefas reduzidas. Então, o que eu fiz? Eu reduzi, por exemplo, o meu meta era o meu devocional até dia 31 de julho. Então, o que eu fiz? Eu peguei ele e reduzi por semanas. Coloquei ele como metas semanais para mim atingir ela, porque eu fui reduzindo a minha meta mensal em camadas para fazer ele reduzido em todas as áreas. Por exemplo, finanças. A meta era estudar o livro de virada financeira e aplicar. Por exemplo, a primeira, a segunda e a terceira semana eu estou fazendo ele leitura e fazendo a prática dele ao mesmo tempo. Ele não está só com uma leitura, ele está na prática. Eu estou fazendo a leitura ativa, aquela leitura que eu leio de um capítulo na semana e eu pratico na semana. São áreas que eu estou tentando trabalhar mais na prática. O devocional não é só uma área que eu só leio, mas também tem a leitura da Bíblia, tem um livro físico e mais outros livros que eu vou colocando como na área do foco, na área espiritual. Não deixo apenas reservada a questão apenas orar e na igreja ou apenas o devocional. Tento colocar ele como um todo, e mais ou com menos isso, assim. você aumenta a intimidade com Deus e com isso você aumenta a sua aplicabilidade nos conteúdos, né? Não fica só no teórico. Que legal, que legal. Você fatiou a meta, isso é legal. Isso é legal. Isso aí, muito legal, tá? Terceiro passo, né? A gente já falou do primeiro passo, definir a área do foco, definir metas, e agora a gente vai para prioridades, né? Definir as prioridades do mês. Definir prioridade é selecionar as ações mais importantes para se ter um mês incrível, ou maneira mais... Não, peraí. Definir prioridades é selecionar as ações mais importantes para se ter um mês incrível. A maneira mais eficaz de fazer isso é pensar no que você precisa para ser a sua melhor versão em agosto. Você pensar, trazer essa imagem, trazer essa memória, trazer essa imagem, né, de que a sua melhor versão de agosto precisa, né? E essa pergunta é um bom norte, né? É um bom norte. Mas você pode também pensar nos teus hábitos, na sua rotina, nos seus compromissos pessoais, profissionais, para definir as prioridades, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Se a gente for colocar na ponta do lápis, durante o mês a gente tem muita coisa para fazer, mas as prioridades é você selecionar aquilo que realmente você precisa fazer, que precisa ser feito, né? Então, assim, o que precisa ser feito, sabe? Não aquilo que você faz sempre, sabe? Então, assim, essa é a diferença das prioridades. Então, você pode pensar, né, no que a sua melhor versão de agosto precisa. Você pode pensar nos seus hábitos, nos seus compromissos, enfim, e trazê-los, né, e mapear isso para definir as suas prioridades. É porque Pode falar. eu acho que prioridades para mim tem muito a ver na questão dos nossos porquês, que é aquele porquê tão forte. Por que que você está batendo naquele mês, naquela tecla? Por que aquela área do foco é tão importante para a sua vida? Por que atingir aquela meta é tão importante? Então, tem muitas vezes às vezes, meus porquês. O que me torna? Por que estou me tornando essa versão? Para que eu quero fazer tal coisa todos os dias durante até tal data? Por quê e para quê?
Tem muito essa reflexão que quando a gente está em, por exemplo, tem épocas da vida que a gente está em períodos que parece que tudo flui nas atividades, você consegue ter uma constância que você nem imaginava que você conseguia, tá? Lá, ultra, hiper, mega focado nas coisas. Mas tem outras épocas que parece que a gente vai de precipício abaixo. Minha Nossa Senhora, parece, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como isso faz sentido para mim? É mais ou menos assim. Então, isso tem muito a ver com aquele teus porquês. Por que eu estou fazendo isso? É sempre uma reflexão. É na toa que eu montei tipo um quadro dos sonhos, eu até te mandei, mas só que eu fiz ele de formato mensal. Eu não fiz ele em formato anual, o grandão. Eu tenho o grandão, mas só que eu reduzi ele ao mínimo. É a prática de tentar fazer as coisas reduzido, que é justamente isso, porque vai me lembrar o porquê que eu estou fazendo aquilo mensalmente. É meu mapa dos sonhos mensal. Já que eu tenho que trabalhar a visualização, se eu tenho dificuldade, então eu tenho que adaptar em algumas coisas que me façam trabalhar mais aquilo, entendeu? Foi justamente por isso que eu fiz esse quadro mensal, que é para mim lembrar dos meus porquês. Por que eu preciso daquilo? Para que eu preciso fazer isso, tal coisa? Ele traz muito essa, essa pegada para mim nas prioridades. Ele me lembra muito por que eu estou fazendo isso, qual é o sentido. Eu vou colocar uma coisa aqui que me veio um insight aqui. Você falou a questão da área do foco, né? Então, também a área do foco, pensar na área do foco também pode ser um ponto de partida para definir as prioridades. Você me sugeriu que eu não tinha colocado aqui. Então, a gente pode pensar na nossa melhor versão, né? Que mais você falou aí? Você falou coisas importantes aí. Falou que isso Eu falo muito. a área do foco, pensar na área do foco, tem que colocar isso aqui. Pensar na área do foco, né? Ou seja, melhor Os versão. porquês da sua área do foco. Verdade. Os porquês. Onde que eu coloco isso aqui, gente? Definir primeiro, pensando aqui. Fazer. Tá, caramba. Onde que eu coloco isso aqui? Calma. Eu vou colocar aqui, ó. A área do foco. Você pode pensar também na área do foco, né? Na sua área de foco do meio. Trimestre. Como um norte, né? E pensar nos seus. Legal, legal. Eu não tinha pensado nessa questão da área do foco. E ela é muito importante, tá? Porque a gente só fala nela aqui no primeiro passo e depois meio que, entre aspas, né, esquece, né? É bom trazê-la aqui de volta. Verdade, isso aqui é muito importante. Esqueci nos seus porquês. Porquês que mais, gente, que a gente pode colocar aqui para ajudar a gente a definir prioridades. Você na sua área de foco, no trimestre, mês. Ok, vamos deixar por enquanto aqui. E, não, obrigado, tá? Aí já me deu essa dimensão, tá? Cara, que legal, tá aí. Então, aqui, a gente pensa na melhor versão, né? Em agosto, na sua rotina, e a gente pensa na sua área de foco do trimestre, do mês, como um norte, e pensar nos seus porquês. Aqui já vai sair alguma coisa, né? Vai sair alguma coisa aqui. Melhor versão são pontos, né? Para você pensar nas suas prioridades. Aqui eu limito até 10 prioridades, tá? Geralmente eu colocava 5, mas coloca até 10 é muito, né? Mas aí você coloca até 10 no máximo, no máximo. Então, e são pontos, né? Pensar na sua melhor versão, na sua rotina, nos seus hábitos, na área do foco do mês, no trimestre e nos seus porquês.
Aqui, essa parte talvez a mais trabalhosa, né? É o quarto passo, né? Você fazer uma lista de afazeres. E essa é a parte talvez mais trabalhosa do planejamento, mas é muito importante também. Você fazer uma lista de afazeres, de tarefas, enfim, que pode ser aquelas tarefas recorrentes, né? Como lavar roupa, arrumar casa, que você faz com uma certa frequência durante a semana, durante o mês, ou aquelas que você faz uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, que chamamos de esporádicas. Aí você pode categorizar essas tarefas como preferir, tá? Tarefa de casa, tarefa do vida leve, tarefa de trabalho, tarefas, enfim, tarefa da área espiritual, enfim. Mas Isso, pode falar. André, isso me lembra de um outro grupo de umas meninas que a gente estava estudando, que é uma moça cristã, que trabalha muito em sentido disso, da questão de metas e prioridades. Aí ela monta pra gente, ela ensinou pra gente um coisa chamado de destralhe mental, que é mais ou menos o quê? É mais ou menos, tu vai escrever no papel, numa folha em branco, todos os teus compromissos aleatoriamente durante o teu mês. As coisas que você vai aleatoriamente ao mês. Tipo, ir para academia, lavar roupa, dar banho no cachorro, ir para tal lugar, fazer tal coisa e vai. Toda a tua lista. Mas sem colocar data, nem nada. Somente. Tu vai colocar uma lista do Destralhe. Tu vai colocar ele todinho. Sem especificar para quê, para onde, para quando que tu vai fazer aquilo. Aí o que é a mágica da lista? A mágica da lista é que tu vai fazer uma lista de tarefas. O que seria nessa tua lista de afazeres da semana? Por exemplo, tu vai olhar aquela lista do Destralhe e tu vai alocar na tua semana aquela tarefa que você considerou importante para ser realizada durante a tua semana, entendeu? Tu vai, tipo, destralhando a tua mente de todas as tuas atividades pendentes que você precisa fazer ao longo do teu mês. É mais ou menos assim. Você descarrega tudo que tem que descarregar de tarefa numa folha de papel. Isso. Aí depois tu vai alocando na tua lista de tarefas, que vão ser consideradas a tua lista de afazeres. E automaticamente é como se fosse atividade voltada para quê? Para tuas metas e para os teus focos. Porque se na tua lista de afazeres tiver alguma coisa relacionada a isso, ela vai te ajudar automaticamente você a atingir uma meta. Que show. Por exemplo, no intelectual, por exemplo, tem uma meta de ler livro, um tal livro. Aí se tu coloca ele naquele teu destralhe, automaticamente vai acrescentar ele na tua lista de afazeres, que você vai ter que separar um tal horário para fazer aquela leitura. Então, automaticamente ele está na lista de afazeres e automaticamente você está atingindo a sua meta. Que legal, que legal. É que nem o meu, por exemplo, eu coloco sempre no minha lista de destralho, na lista das fazeres, por exemplo, alguma coisa financeira. Nem que seja leitura ou aplicação, eu coloco lá, planejamento financeiro. Aí eu coloco na minha lista do destralhe como no meu foco e na minha meta. Por exemplo, para atingir alguma coisa relacionada à parte financeira. Se eu preciso estudar tal livro, é do mesmo jeito. Eu vou colocar tal livro e especificar para quê e para onde ele vai ser alocado. Aí depois eu só vou montando tipo o meu planejamento semanal. Eu tenho no meu Notion, tem um negócio do planejamento semanal que a menina organizou categoricamente. Aí eu tenho essa parte da minha agenda. Ela tem lá e vai anotando. Eu vou alocando aquela minha destralha, que eu vou anexando ele no meu planejamento mensal, mais ou menos isso. Essa lista de afazeres eu faço mais ou menos isso. Eu tenho uma folha e já até considero normal pegar essa folha e fazer isso. Eu já coloquei tudinho alocado lá dentro, depois eu só estou jogando na minha lista de afazeres. É quando eu preciso lembrar de alguma coisa que eu preciso fazer, por exemplo. Às vezes, na mente da gente, a gente só vai anotando as coisas do cotidiano. Aí, de repente, no teu planejamento, na tua lista dos fazeres, tu tem uma coisa tão importante para fazer, mas só que você esqueceu de anotar ela.
Aí como é que tu vai te lembrar? O teu destralhe te ajuda muito a você recordar daquelas atividades que você precisa fazer importante da tua vida. Por isso que é destralhe mental. Tu tá destralhando a tua mente. Mas com um sentido, com um propósito. Não é apenas por destralhar. Tem que ter um sentido de fazer aquilo. Show, show. Que legal. Então, pode fazer isso também, né? Para melhorar ainda mais. Que legal. Essa lista de afazeres, aí é isso mesmo, olha, vai te ajudar muito, como a lista de prioridades, planejamentos, no seu planejamento mensal, semanal, né? A lista de afazeres, ela vai te ajudar muito no seu planejamento semanal. Foi o que a Maísa falou. Aqui eu coloquei um limite, mas, enfim, pode ser também descarregar também. Você pode usar essa metodologia também, tá? Descarregar e com certeza vai passar de 25, com certeza, né? Tipo, se você descarregar, realmente passa mais de 25 tranquilo. Mas só que tu tem que lembrar dessa... Se ultrapassar essa ideia dos 25, tu tem que lembrar apenas de selecionar nela apenas aquilo que for essencial para o seu mês. Por exemplo, vai ter coisas lá que vai ultrapassar porque vai passar por outros tempos, e daqui a alguns meses. Então, tu automaticamente, elas vão ser tipo acumulativa. Se você conseguiu realizar aquelas 25 naquele mês, você acrescenta mais algumas e você vai acumulando, até concretizar todas, mas só que ela é acumulativa, porque pode ser que você use só naquele mês ou você utilize no outro. Aí, automaticamente, por exemplo, naquela lista é como se fosse cair alguma coisa de hábitos. Hábitos vem no placar da disciplina e automaticamente no meu planejamento semanal. Então, automaticamente, um vai ligando ao outro. Não é somente uma lista solta, ela é uma lista que tem uma finalidade. Ela tem um quesito. Eu coloquei na minha lista uns 30 itens. Aí, por exemplo, eu coloquei 30 itens, mas eu só realizei 25. Então, automaticamente, eu sei que 5 eu posso utilizar no meu outro mês, ou eu posso fazer como uma atividade acumulativa durante aquele meu mês, dependendo da minha visão daquilo que eu considero importante. Por exemplo, aqueles itens, 5 itens que surgiram da lista, eu considerei essencial, importante, uma prioridade muito importante para mim, eu o sigo. Mas se isso não acontecer, de que me vale? Qual o sentido dele estar lá dentro? Pode ser que às vezes é só um pensamento acumulativo. Então, eu preciso tirar da minha mente. É que nem um cara que eu sempre sigo no Instagram, segui há algum tempo atrás, ele falava muito sobre não guarde pendências na sua cabeça. Então, é mais ou menos isso. Eu estou tirando todas as pendências da minha cabeça, porque depois eu não quero olhar lá na frente e dizer assim, olha, bem que eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu não quero guardar aquela pendência, entendeu? Porque, de repente, se eu guardei uma pendência que foi essencial para realizar um sonho futuro, porque eu disse que não era importante para mim. E, de repente, aquilo que tu não considera tão importante é aquilo que vai te ligar naquele teu sonho. Aí tu esqueceu. Por isso que tem esse destralhe, que ele te ajuda a lembrar daquilo que é importante para você realizar, para concretizar aquele teu sonho. Show, show. Isso de guardar na cabeça, né? Imagina se você se tivesse que guardar os números de telefone da sua agenda, né? Se não existisse a agenda, né? A gente tem agenda, telefone, a gente tem agenda física. Então, assim, a nossa mente, ela não foi feita para isso, assim, ela foi feita para ficar mais leve possível, né? Para que a gente tenha o espaço, né? A Thaís fala muito isso também, o espaço para o espontâneo, né? Não é aquela ideia de cabeça vazia, né? Mas mente leve, né? Mente leve, para você não ficar trazendo preocupações, para aquilo realmente sair do seu radar, né? Aquilo sair do seu radar ali, você já tem coisas, né, a fazer e te coloca muito mais próximo de uma pessoa mais focada do que ficar guardando coisas, sabe? Imagina se você tivesse que guardar os números de telefone, tudo que você... Nossa, seria infernal isso, não seria? Então, é isso. Né? É legal, legal isso. Legal, legal você trazer isso.
Aqui eu sugeri não colocar nessa lista aí, né, no caso, coisas que sejam coisas assim que você faz, olha, eu vou fazer isso aqui agora. Coisas que demoram menos de 2 minutos, tipo levar um lixo lá fora, sabe? Mas, né, caso isso esteja sendo algo que você está procrastinando, sei lá, coisa simples, sabe? Coisa que demora menos de 2 minutos, né? A gente não coloca muito na lista de afazeres, não. Eu não sugiro que coloque, né? Coisas assim, tipo, né? Na lista de afazeres, sabe? Tipo, você pode colocar como ligar para alguém, né? Agendar um corte de cabelo, né? Não colocaria na lista, colocaria talvez num lembrete, alguma coisa assim. Que é tão rápido, né? Você fazer uma ligação, né? Menos de 2 minutos, levar um lixo lá fora, enfim. Aí, no quinto passo, né? Listar todos os seus compromissos, né? Isso que foge um pouquinho da lista de afazeres, que os compromissos e lembretes, os compromissos têm data, né? Tem data e tem dia marcado. Então, nesse quinto passo, você deve anotar todos os seus compromissos, que tem um dia e horário definidos, né? Pode anotar numa agenda, num post-it, ou, enfim, numa folha, né? Sugiro que você anote também alguns lembretes, caso você queira também. Lembrete de aniversário, aulas exclusivas, né? Aqui é o momento que você anotar também. Então, esse é o passo bem simplesinho. Aqui é um passo que eu gosto também, definir 4 pontos a melhorar do mês, né? Isso não tinha no nosso planejamento, né? Anterior, agora eu coloquei aqui de volta. E aí, nesse passo, você vai listar coisas que você acredita que precisa melhorar em você para ser sua melhor versão. Sugiro que seja no máximo 4. Porque no próximo passo, você terá que definir ações específicas para resolver e tratar esses pontos. E aí, para cada passo, né, você vai definir até 5 ações para cada um dos seus pontos a melhorar do mês. Tá? Nesse passo, você precisa listar até 5 pequenas ações para resolver cada um dos seus pontos a melhorar, por isso que eu limitei até 4, né, pontos a melhorar, porque você vai ter que listar até 5, né, ações pequenas para não ser algo que irê sobrecarregar. Vamos aos exemplos, né? E aí, os pontos a melhorar que eu coloquei como exemplo, ficar menos no celular, comer menos doces, falar menos giras, parar de procrastinar. Aí você vai definir até 5 ações pequenas para resolver isso, né? O primeiro mais fácil, né? Ficar menos no celular é o que a gente mais faz, né? Mas é o mais fácil de resolver. Reduzir o tempo no celular é um passo simples, é tirar o máximo possível de notificações, né? Para o celular não ficar ali pli, possíveis, né? E ter um aplicativo de monitoramento de uso, né? Isso vai ajudar vai te ajudar a resolver isso, né? Tem mais alguém que tem mais alguma sugestão aí para resolver esse ponto aqui? O primeiro ponto, vamos pensar nisso. Quais são as ações, pequenas ações que eu posso resolver, que eu posso implementar no meu dia a dia para ficar menos no celular? Quais que você sugere? Além Eu vi uma menina, tava assistindo no TikTok dela, que ela fez o seguinte com ela. Ela pegou o celular dela, dizendo assim, eu passo muito tempo no telefone, então agora eu vou fazer o seguinte método. Eu só vou me devolver meu telefone quando eu cumprir tal tarefas. Tipo, usou o telefone como uma recompensa depois de ter conseguido atingir tal meta durante o dia. Isso é bem, bem legal, hein? Recompensa, que legal, que legal. Que legal, que legal, que show. Olha, então pode fazer isso, reduzir as notificações, monitoramento e a técnica, né, só pega novamente o celular, né, no caso, celular para acessar, né, redes sociais e tudo mais, né? Aí que não está falando caso você receba uma ligação, né, uma coisa desse tipo. Por causa que ela fez tipo uma técnica Pomodoro, por exemplo. Ela fazia estudos.
Era uma Uhum. menina de estudo. Ela estudava, fazia os 25 minutos dela de estudo. Aí, seus 15 minutos, ela fazia o monitoramento programado. Ela colocava assim: eu vou acessar meu telefone durante os 15 minutos. E quando o alarme apitar, eu retorno para a minha atividade voltada com o foco daquela, entendeu? Era tipo uma atividade de recompensa dos teus 25 minutos. Não tem a técnica do Pomodoro? Sim, É sim, 25 sim. minutos, depois descanso de 5 ou 10 ou 15. Então, ela fazia mais ou menos assim. Aí outras ela utilizava a técnica, por exemplo, criar tipo um ambiente para parar de usar o telefone. Por exemplo, ela quis aprender um hobby, por exemplo, pintar ou desenhar alguma coisa que ela achou interessante de estudo bíblico. Aí ela achou um livro de estudo bíblico e lá tinha desenhos. Então ela comprou uma caixa de lápis de cor e um livro daquele que tinha desenho. Aí durante aquele período que ela queria passar longe das redes, ela pegava e fazia uma atividade relacionada a isso, para trabalhar novas habilidades. Porque muitas vezes o próprio telefone te toma essa tua capacidade de desenvolver novas habilidades, porque você vive preso à ferramenta. Verdade, verdade. Isso ajuda muito, tá? São ações pequenas ali. E para comer menos doces? Se eu quero colocar isso como ponto a melhorar. Esse aqui é meio difícil, tá? É, a gente está batendo na tecla do subjetivo, então esse ponto a melhorar é algo bem subjetivo, né? Mas a nossa estratégia seria definir claramente o limite de consumo dos doces. De Ou preferência. talvez é que nem eu, André. Eu sou fanática por doce. Não vou mentir, falou. Aí só que eu faço o quê? Eu reduzi o consumo do meu doce, só que eu pretendo consumi-lo de volta, mas de forma mais consciente. Só que a ideia agora, eu quero consumir doces que tenham um teor de açúcar menor, tipo aquele doce que já tem menos adição de açúcar. Ah, Aqueles outros tipos que a redução de açúcar ele é menor, ele não é tão doce quanto doce. Entendeu? Para a ideia, mas gosta trabalhar do a natural, ideia né? no meu cérebro de que eu preciso consumir doce, mas eu não quero um doce que me deixe mais doidona, tipo assim, a mente mais acelerada. Eu quero aquele doce mais, tipo, que não tem o teor de açúcar é menor Dá para exemplo aí, consumo. dá exemplo aí. Que esse ponto a melhorar aqui é bem clique, né? Não tem aquelas balinhas de Não tem aquelas, não tem aquelas balinhas de que é tipo um potezinho assim, que vem vários tipos de mentas ou coisa assim, chamado mentóis ou coisa assim, ele tem um teor de açúcar menor. Então, eu vou Ah, consumir uma coisa que o teor de açúcar ele é menor. e aí, no caso, você vai reduzir por dia, por semana? Como é que você vai fazer essa redução? Se Comer eu menos doce. voltasse, por exemplo, se eu voltasse a consumir doce, porque eu não consumo mais. Então, Ah, porque eu parei, eu diminuí, eu reduzi isso. Então, o que eu fiz? você parou mesmo, né? Você não reduziu. Eu diminui, é raro, é esporadicamente. E quando eu consumo, ele já é consciente. Tipo, eu vou consumir tal. Por exemplo, quando eu vou sair com o meu namorado, a gente vai passear, coisa do tipo, ele compra um doce. Então, eu disse, então esse é o único dia que está liberado. Então, tá lá. Então, pronto. Já Bem está lembrado. liberado para aquele momento, para aquela ocasião. Mas se não tiver outra ocasião, não tem motivo de eu consumir. Por exemplo, no trabalho, eu trabalho em escola. Lá tem uma parte de vendas que é só puro doce. Só que automaticamente a minha mente já é mais consciente. Tipo, eu posso consumir tal quantidade, mas eu não posso exagerar da quantidade. Por exemplo, eu posso consumir uma, mas eu não posso consumir 10 no dia. Então, eu tenho um limite estabelecido mentalmente. Eu já sei o que eu posso e o que eu não posso. E se eu consumir demais, eu sei como é que eu vou ficar. E por que eu estou fazendo isso? Daí você tem que dar palmas, porque você falou duas coisas aí, legal. Estado de consciência e você sabe o que vai acontecer, né? Não, a Ana tem algum problema com isso também? Comer doces? Solange? Não, que é bem tranquilo. E Ana, não me deixa falando sozinha, não, porque eu falo demais, tá? Que legal, gente. Então, a estratégia seria aqui, como é que é? Esse ponto melhorar, então,
você usa o consumo consciente, né? Uhum. Igual você falou, e se for uma coisa que está realmente incomodando, ir cortando aos poucos, aí cortando aos poucos, né? Mas essa questão de doce, gente, é uma coisa assim, a gente sabe que o doce, ele é altamente viciante, né? Você já viu aqueles vídeos que a pessoa fala assim, ó, um dia sem doce, a pessoa tá bem, aí depois 3 dias sem doce, aí depois 7 dias sem doce, a pessoa já tá surtando, sabe? Então, é uma coisa assim, é, um, é algo assim Mas que é pra essa, ficar mas a sempre. ideia foi bem legal porque minha avó, ela viciou meu filho em doce. E eu quero cortar o doce dele, então eu vou usar isso já com ele já. Vou usar essa técnica com ele já. Cortando aos poucos, né? Uhum. Esse é um dos pontos a melhorar. Comer menos doce, a gente vai ter que fazer várias estratégias aí, né? A Maísa cortou bem aí, né? Então a gente vai ter que usar várias estratégias aí, mas até 5 ações, né? Para cada ponto melhorar. Falar menos giras. Esse daí é mais fácil de resolver do que eu comer doces. Comer doce eu acho que é o ponto mais difícil por conta que é uma coisa assim, a gente sempre teve essa, tem a ver com cultura, tem a ver, igual ela falou, né? Qualquer lugar que você vai tem doce, né? E tem a ver com vício também, né? Nosso cérebro também vicia com doce. Agora, falar menos giras, esse ponto é um ponto de você se observar, né? Muitas vezes a gente fala assim, por exemplo, eu falo, tem muito a ver com o ambiente, com quem você convive, né? Esses jovens falam muita gíria, né? Então, onde que eu trabalho, eles falam assim, ô viado, né? Se querendo ou não, você vai, né? Vai pegando isso. Então, falando gíria, né? Pode crer, enfim, se isso for um incômodo para você, né? Porque a gíria pode ser que não seja um incômodo para você, né? Então, assim, se isso for um problema para você, estiver atrapalhando você, é, é bom se observar sempre, né? Quanto mais você se observa, cada vez que você fala, enfim, e tentando trocar essa palavra por alguma outra, né? Se observar cada vez mais, né? Então, a autoconsciência aqui tem que estar bem elevada, tá? Para você resolver isso. Eu acho que não existe outro meio para resolver isso, a não ser mais ou menos por aí. Você pode também escrever essas gírias, né? E falar, olha, hoje eu quero falar menos essa gíria, enfim. Mas eu não vejo muita solução para esse tipo de ponto a melhorar aqui, não. A não ser se observar, né? Não sei muito estratégia, não. Se alguém tiver, né? Aqui em casa, no início da nossa conversão, a gente falava muito palavrão, que minha família fala muito palavrão, né? E muita gíria. O que que a gente fez? Um potinho de disciplina. A gente escrevia nesse potinho de disciplina toda vez que a gente falava um palavrão, uma gíria, e colocava nesse potinho de disciplina. E no final do mês a gente teria que colocar o dinheiro de todas as palavras que a gente fez durante o mês. E foi juntando dinheiro assim. Que legal. Você aumentou o nível de consciência e fez uma, entre aspas, né, uma certa puniçãozinha. Ajudou, né? Ajuda, né? Muito. Que legal, que legal. Que legal. Então, assim, mas você percebe que tem muito a ver com as pessoas, né? Tem muito a ver com o ambiente, tem muito a ver com, né? Não, é aqui, ó. Falar menos gira, né? Sim, porque mudando o ambiente, você muda o seu jeito de falar, né? E Isso realmente, pra gente não demorou muito. A gente já começou a se cobrar e mudar. é mudar. Não, é legal, legal. Legal. Se observar e isso ajuda, né? E aí, são 4 pontos, né? Parar de procrastinar, né? O termo que eu coloquei aqui de propósito, né? Parar de procrastinar. A gente nunca vai parar de procrastinar, né? A gente sempre vai procrastinar. Então, o termo correto é diminuir a procrastinação. O ser humano sempre vai procrastinar uma coisa ou outra, né? O que é tóxico é que isso se torne uma coisa recorrente, né? A melhor e mais simples forma de reduzir a procrastinação é fazer uma lista que você precisa fazer e também pode usar a técnica Pomodoro para melhorar sua concentração e tal. Quanto maior a clareza a gente sabe, né, que diminui muito a procrastinação, enfim, a gente vai sempre procrastinar coisa chata, que a gente considera chata, né? Então, assim, nosso cérebro, ele
tá sempre pensando, olha, eu quero economizar energia, quero economizar energia. Então, fica essa batalha, né? Entre fazer academia e assistir uma série Netflix, com certeza a série Netflix vai ganhar disparadamente. Então, o nosso cérebro não quer gastar energia. Então, ele nos joga numa situação sempre de, não, deixa isso para depois, deixa isso para daqui a pouco, e esse daqui a pouco acaba se tornando nunca, né? Então, assim, a procrastinação, você tem que ter essa clareza, né? Trazer cada vez mais esse nível de clareza, e trabalhando isso, né? Mas a gente nunca vai parar de procrastinar. A gente nunca vai... Uma coisa ou outra a gente vai procrastinar, né? Mas a lista de coisas que você precisa fazer, isso ajuda muito a dar o estalo, né? Dar start, a criar um gatilho, né? Que você precisa fazer alguma coisa. Isso é muito importante também. Então, aqui, a proposta aqui é você colocar até 4 coisas, né? A melhorar, né? Você pode colocar 1, 2, 3, não passe de 4, tá? Porque senão você vai se sobrecarregar, porque precisa de colocar microações, né? Ações pequenas. Ah, não funcionou essa ação? Na próxima semana, no planejamento, você coloca lá, que eu já vou colocar isso no planejamento. Olha, eu vou colocar essa coisa nova aqui, sabe? Para parar de procrastinar, para reduzir o celular. Você vai fazendo, né? Você vai fazendo acompanhamento ali, para diminuir, né? Não vai ser da noite para o dia, né? Até porque você não adquiriu esse mau hábito, ou isso, né, da noite para o dia. Você adquiriu isso ao longo dos últimos meses, ou anos, enfim. Então, assim, tem E, coisas André, eu difíceis. nessa, eu nessa parte de parar de procrastinar, diminuir a procrastinação, eu utilizo muito eu utilizo muito a técnica por exemplo, eu criei tipo uma agenda do dia. Tipo, eu coloco todos os meus compromissos importantes que eu já preciso fazer logo pela manhã. Por exemplo, eu já estabeleço hoje, já coloco com horários, até o horário que eu vou utilizar, fazer aquela atividade. Então, o que que eu coloco? Eu deixo ela toda anotada, aí depois eu ainda tenho um aplicativo que eu achei interessante, que a gente coloca dentro um alarme. Nele a gente já coloca a tarefa e o alarme daquele horário. Quando surgir aquele horário, a gente já vai lá e executa aquela atividade que a gente precisa ser feita. É mais ou menos assim. É tipo atividade com alarmes. Não, show, show. Isso ajuda, tá? Ajuda. A gente tá aqui, a ideia é colocar coisas simples, coisa que você sabe, olha, eu vou fazer, sabe? Para diminuir isso, para diminuir, né? Tem coisa que é mais difícil. Eu vou dar um exemplo aqui, mas é uma coisa muito mais difícil do que, às vezes, tem coisa que é mais difícil. Por exemplo, eu tenho um mau hábito de comer rápido. E é uma coisa que, desde criança, meu pai comia rápido, então é uma coisa que está... Se eu não observar, enfim, tem coisas que é mais difíceis. Você pode colocar com ponto a melhorar, mas você tem essa consciência, olha, isso aqui eu não vou eliminar da noite para o dia, não vou eliminar, mas se você não cuidar, nunca vai ser eliminado, né? Então a ideia é você trazer esses pontos a melhorar, mesmo sabendo que você não vai dar conta de resolvê-los, por isso que eu falei, tratar ou resolver, né? Resolvê-los rapidamente, né? Então, é só trazer para nosso nível de consciência, saber, olha, isso aqui já tem um tempo que está comigo, então, e trazer ações pequenas, simples, para você diminuir isso, ou até para tratar, né? No caso, né? Então, eu achei isso bem legal. São só exemplos, tá? Você pode colocar de 1 a 4 pontos a melhorar. E aqui, liste os seus principais avanços de julho, né, até a presente data, né? Ainda falta um pouco para julho ser concluído, né? Liste seus principais avanços. Esses principais avanços, né, vai te ajudar a te tornar ainda mais imbatível, vai te tornar mais focado, mais disciplinado, e vai levar a sua autoconfiança e a sua autoestima. Então, assim, eu sempre peço como tarefa, às vezes, né? Você listar seus avanços, né? Eu sempre faço isso, para você trazer à memória, né? Aquilo que é bom, aquilo que você fez de bom. Manter essa... Aí, definir uma recompensa, né? Também, né? Nosso nono passo,
né? Definir uma recompensa, pode ser uma recompensa para o mês, né? Uma recompensa só, ou uma recompensa por semana, né? Isso é muito legal também. Vamos usar os exemplos aqui. Se você puder, né? Se presentear com uma viagem, pode ser uma recompensa. Se presentear com um dia de beleza, pode ser uma recompensa, um agrado, enfim. Só que detalhe, a recompensa ela precisa ser algo que não vai te tirar do foco, da sua melhor versão, sabe? Então, assim, pode ser uma recompensa, mas que seja uma recompensa que seja realmente para o seu próprio bem, né? Então, só para lembrar isso. Então, é importante definir uma recompensa. E a gente chegou no 10º passo e o último passo. Definir uma frase inspiradora para o mês, né? E aí você pode definir uma frase para o mês e duplicá-la no seu planejamento semanal, né? Ou pode ser do mês, da semana pode ser outra. Mas é legal colocar essa frase para te motivar, para você se inspirar, né? Isso é muito importante também, colocar essa frase também, uma frase que você se identifique, né? Isso é muito legal também. Então, fechamos aqui, né? São 10 passos, né? Aqui. Se você for montar isso, né? Fielmente, vai gastar mais ou menos 1 hora ou mais, tá? Isso aí, isso com certeza, tá? Então, é uma coisa assim, vou fazer hoje, você pode ter essa consciência que vai ser 1 hora ou mais, tá? Mas tá muito legal, tá? Tá bem organizado aqui. A gente não obriga você a fazer esse planejamento seguindo essa aqui, você fica do seu critério, né? A ideia aqui é estimular as pessoas a fazer o planejamento, né? Não é te obrigar a seguir esse planejamento, você pode fazer isso, você pode pegar parte, você pode, enfim, usar isso como você quiser, né? Fica do teu critério. Você pode usar o planner, você pode usar várias estratégias, né? Então, o planejamento aqui, do Vida Leve, ele é mais para te estimular a fazer o seu planejamento do que você seguir o planejamento em si, tá? Então, tem muita coisa que possa não fazer sentido para você, né? Tem coisa que, não, isso aqui não faz sentido, então não usa. Pega aquilo que faz sentido. Não, que eu gostei dos 4 pontos a melhorar do mês. Usa isso, né? Porque que antigamente eu colocava isso, né? Tem que ser assim e tal, nos começos aí, né? Mas agora não, agora eu sou muito mais flexível, sou muito mais aberto, cada um faz o importante é a gente evoluir, né? Cada um do seu jeito, tem gente que usa Planner, tem gente que usa o Notion, né? Notion, tem gente que usa várias outras ferramentas, e o importante é você ter o planejamento e seguir o seu próximo ritmo, tá? Então, a gente terminou aqui. Eu gostei muito da interação da Maísa, da Ana, Solange está um pouco caladinha aí, mas eu espero que esteja bem, tá? Gratidão mesmo. Gostei muito. E eu vou colocar a tarefa, né? A tarefa da aula. Os 4 pontos a melhorar, no caso, né? E os passos simples ali que você possa fazer. Eu gostei muito desses passos aqui, dos 4 pontos a melhorar, porque trouxe uma coisa que a gente tinha tirado do planejamento. Muito legal. O que vocês acharam da aula? Gostaram? Gostei bastante, aprendi bastante coisa. Começou às 6h20. Legal, né? Muito legal. Então, eu vou mandar o PDF para vocês. Fiquem à vontade em seguir, tá? Muito obrigado pela presença, tá? É isso. Acabamos, são 10 passos, tá? Fique com Deus, um ótimo domingo para vocês, tá? Obrigado, Obrigada. Ana, obrigado, Solange. Fique com Deus aí, tá, gente? Tudo mais. Tchau, tchau. Tchau.